queridos amigos, dando continuidade a nossos vídeos de gravações com relação ao retorno missionário, eu gostaria de compartilhar com vocês um sentimento que venho tendo essas últimas semanas com relação a um tipo de assunto, e eu não sei porquê, mas isso vem de uma forma bem incisiva. E isso me fez lembrar de uma experiência nas Escrituras com relação a uma conversão. Existia um homem que ele tinha uma grande situação, ele era um dos sacerdotes de um rei, tinha uma boa possibilidade de recursos e meios, mas através da pregação do Evangelho de uma pessoa e a insistência dela em pregar o Evangelho, até se tirar da sua vida, aquela pessoa foi a única conversão que ela teve naquele momento ali, de acordo com o que nós entendemos nas Escrituras. Só que foi uma conversão tão importante, tão especial, que ele abandonou tudo que ele tinha, abandonou todo o luxo, toda a grandiosidade, todo o poder, e ele dedicou-se a sua vida a pregar o Evangelho. Temos aí que houve uma grande perseguição, e ele teve que se fugir, sair escondido, e ia pregando o Evangelho, ia batizando as pessoas, enfim. Todo o período depois da conversão dele até a sua morte, a gente viu, de acordo com as Escrituras, um grande engajamento dessa pessoa, que foi alma, pregando o Evangelho, até o final da sua vida. Chegou o momento em que ele chegou na terra de Zaraema, e logo então o rei Osias, naquele momento, o colocou como um profeta. Ele era uma pessoa ungida do Senhor. E ele continuou então o trabalho de reorganizar a igreja, de poder fazer todas as coisas que era necessário para o reino do Senhor ser estabelecido, ou crescer de uma forma organizada na terra de Zaraema. Só que ele tinha um problema. Então, passado o tempo da conversão dele até o tempo em que ele chegou a Zaraema, e que ele se estabeleceu em Zaraema e constituiu a igreja lá, o filho dele cresceu e o filho dele se tornou um opositor da igreja. Isso foi um grande problema para ele, inclusive ele prestou esse testemunho, o anjo falou a respeito disso quando foi converter o filho dele, que foi Alma. Veja que, mesmo sendo uma pessoa empregada em pregar o Evangelho, e dedicada em cumprir com as coisas que o Senhor queria, ele passou por muitos desafios, e até o maior desafio que ele teve foi um membro da sua família, foi o seu próprio filho, sendo um opositor a ele. Na conversão desse filho, o anjo até falou que eu vim aqui por causa das orações do seu pai e os jejuns que ele e muitos membros fiéis têm feito, a teu respeito. Daquele momento em diante, esse filho, que é a Alma também, ele passou a ser um pregador do Evangelho. Ele passou a ser um missionário de tempo integral. E a gente viu que logo depois, então, no arrependimento dele, ele passou por muitas dificuldades, foi um processo difícil, como ele próprio falou, mas ele se dedicou, se enganjou exatamente em pregar o Evangelho. Passado muitos anos e ele cumprindo com essa designação, muito bem, inclusive, de ter substituído seu pai e cumprir muito bem com a tarefa que foi dada pelo Senhor, ele foi fazer uma missão. Ele foi, na verdade, presidir uma missão. Porque ele falou que as Escrituras dizem que ele foi o líder daquele grupo. E os seus filhos estavam nessa missão. Quando eles foram pregar o Evangelho, eles começaram a ter muitas dificuldades no início. E me lembro de um momento em que ele então teve que parar, chamar os seus filhos e conversar com eles. E um dos seus filhos estava fazendo coisas erradas. Um dos seus filhos estava quebrando regras, inclusive algumas regras muito, muito sérias. Isso fez com que ele tivesse que parar, conversar com o filho, chamar o filho ao arrependimento, fazer o filho entender que ele precisava mudar o seu coração, que ele estava atrapalhando a missão e que ele estava ofendendo o Senhor. Vemos depois, lá no conselho dele com o filho, que ele volta a lembrar daqueles momentos, a lembrar daquela passagem da missão deles, e aconselhar ele a não mais fazer coisas erradas. Alguns de nós podemos, às vezes,
quando nós saímos de uma missão, não temos totalmente aquele foco que nós precisamos ter. Muitas vezes, nós podemos cometer erros, falhas ou algumas quebras de regras que vai nos fazer com que nós tenhamos também o mesmo sentimento, o sentimento de arrependimento, o sentimento de puxa, eu poderia ter feito melhor isso. Puxa, por que eu não fui obediente? Por que eu não cumpri essas regras? Né? Por que eu não fui tão mais atento ao que o meu presidente de missão me ensinou? Por que eu não fui mais obediente a isso? Muitas vezes, algumas vezes, nós não vamos poder consertar, porque já acabou nossa missão. Nós já retornamos. O maior problema é, às vezes, nós nos vermos com a nossa consciência pensando: por que eu não fiz? E isso, às vezes, abala muito emocionalmente algumas das pessoas, alguns dos missionários retornaram. E algumas vezes eles sentem-se frustrados, porque não tem mais como consertar, pelo menos no período de missão não, e começam a desanimar e a enfraquecer, ou muitas vezes o inimigo vai trabalhando com eles dizendo assim: você não foi obediente, você não cumpriu aquilo que deveria ter feito, né? Então Deus não vai te abençoar, né? Você agora acabou a tua vida, o Senhor não vai te abençoar como Ele promete, né? Queria contar uma experiência com relação a isso. Eu tive a oportunidade de, numa das minhas designações, foi entrevistar uma pessoa. E essa pessoa, ela ao conversar com ela, né, e ela falar comigo, ela falou que ela estava com ele chorando muita tristeza no coração que ele tinha. Já tinha uns 10, 12 anos, 15 anos, não me lembro bem com o tempo, mas um período longo, que ele tinha retornado de missão. E que aquilo estava abalando muito a ele, porque ele achava que o Senhor não tinha aceitado a missão dele. Ele tinha feito algumas coisas erradas antes da missão, ele não confessou e foi para a missão dessa forma. E ele falou que a missão foi algo muito maravilhoso, muito especial, ele teve muitas experiências, né? Muito importante para ele a missão, mas ele sentia que ele não cumpriu com o que deveria, porque o Senhor não tinha aceitado a missão dele, pelo fato de ele estar nas condições que ele foi. E ele falou assim: como que eu posso tirar esse sentimento? Naquele momento eu tinha feito uma oração interna, pedindo ao Senhor que pudesse me ajudar, de uma maneira de outra, tirar, porque ele estava muito pesaroso. E o Senhor foi muito claro, um espírito bem especial, dizendo o seguinte: eu aceitei a missão dele, o que ele fez de correto. Eu aceitei como ele estava, o que ele fez de errado. Mas o trabalho que ele teve foi aceito por mim. Quando eu falei isso para aquele jovem, eu vi nele um sentimento de paz, de alívio, de tirar dele aquele sentimento de dor, né, de pesar. Então, se você tem algum sentimento, algum ressentimento, alguma preocupação, é algo que você pode tirar do seu coração, porque o Senhor, Ele aceita o seu trabalho do que você fez correto. Lógico, o que você não fez correto, né, ele sentiu-se pesar e tristeza, e você deixou de receber as bênçãos pelo que você deixou de cumprir. Mas Deus não é um Deus de rancor, não é um Deus de ódio, não é um Deus de punição severa e contínua. Não é. Ele é um Deus de perdão. E Ele perdoa aqueles que se arrependem sinceramente. Então a melhor maneira de a gente tirar esse sentimento, ou esse pesar de alguma forma ou de outra, é se arrependendo sinceramente, mostrando ao Senhor que Ele pode confiar em você e dando o melhor de você nas responsabilidades que você possa ter. Seja qual for a oportunidade, o privilégio que você tenha a servir, faça o seu melhor agora. Compense tudo aquilo que você deixou de repente de fazer e dê o seu melhor. Lembre-se que o Senhor vai te abençoar, porque Ele é um Deus de promessa. Ele não é um Deus de descumprimento. Se Ele prometeu que Ele perdoa e que Ele abençoa aqueles que sinceramente se arrependerem, Ele vai cumprir. E não é diferente a você. Então, use as experiências, os momentos, e quando vir aquele sentimento do que você fez de errado, do que você deixou de fazer,
transforme, né, e mude, e você vai ver que você fez muito mais coisas boas, muito mais coisas importantes na missão do que você deixou de fazer. Se você for fazer uma balança, né, e pegar o seu diário, rever na sua mente, né, você vai ver que você fez muito mais coisas boas do que deixou. Trabalhe em cima dessas coisas boas na sua mente. E faça com que venha de uma forma constante a lembrança das pessoas ou alguns momentos, como foi, né, o que você aprendeu com aquilo, de que maneira aquilo vai ser importante para a sua vida hoje. Comecem a pegar, a traçar pontos na sua missão e que vai te ajudar hoje a se tornar alguém onde você vai poder mostrar ao Senhor que Ele pode confiar em você. Em Provérbios, no capítulo 3, versículo 5, nós aprendemos: confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Se você o reconhece, confia e mostra para Ele que Ele pode confiar em você e fazer a tua parte com relação a isso, sendo constante, você vai ver o quão abençoado você vai ser. E principalmente você vai ter a oportunidade de usar todos esses momentos maravilhosos que você teve como missionário para poder sentir alegria e paz e ver que o Senhor, Ele aceitou aquilo que você decidiu fazer e fez de tão bom para Ele, por Ele, pelos filhos dele. E você foi a sua primeira conversão. Então, ao demonstrar isso ao Senhor, Ele é o pastor, e como um pastor, Ele vai cuidar das suas ovelhas, Ele vai aliviar o seu fardo, Ele vai ajudar você. Então, assim como esse jovem recebeu o alívio, cada um de nós recebemos. Algumas vezes eu fico lembrando dos meus momentos da missão, o quão importante tem sido para mim, foi para mim esse momento. E eu começo a pensar em alguns momentos que eu tive a oportunidade de aprender com o Senhor, né? Então usem isso e vocês vão ver o quanto o Senhor vai abençoar, o quanto Ele vai fortalecer vocês e o quanto vocês vão conseguir, né, vencer alguma dificuldade que você possa estar enfrentando. Muitas das dificuldades que nós passamos hoje, alguns desafios da nossa vida, seja profissional, seja familiar, seja às vezes até financeira, nós já passamos na missão. E na missão a gente conseguiu vencer, né? Por que não vamos vencer agora? Você pode. Confia no Senhor. Ele é a luz, Ele é a força e Ele vai ajudar você a vencer novamente esse desafio. Porque você é um filho especial, uma filha especial que Ele ama, que Ele confia e que Ele precisa de você. Ele precisa de você bem. É o meu carinho, fica aqui a minha dica, o meu amor, e eu faço em nome de Jesus Cristo. Amém.